galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente tratar de um tema que, de uma forma geral na história, não é um tema muito legal, mas lembrando que uma das funções da história é realmente fazer as pessoas lembrar daquilo que às vezes elas querem esquecer. E enquanto sociedade temos o dever de lembrar de alguns momentos, mesmo que sejam tristes e marcantes por um quesito negativo, mas justamente para que aprendamos com este nosso passado e não corramos o risco de repeti-lo num futuro. A gente vai falar de uma das principais características do Estado nazista, aquele comandado por Hitler durante o período entre guerras e também um dos períodos ou um dos contextos mais fundamentais para entendermos um pouco do que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, dentro do Estado totalitário instaurado por Adolf Hitler na Alemanha, a partir da década de 30, caracterizaram-se este Estado pela prática do antissemitismo e também aquilo que vai ficar conhecido como Holocausto. Então, os nazistas tinham entre as suas características uma ideia muito forte de uma crença na superioridade alemã. Consideravam-se descendentes de uma raça pura, raça ariana. Então, todos os outros que tinham ou ocorreram ao longo do seu processo de formação étnica, misturas, deveriam ser eliminados. Negros, homossexuais, ciganos, pessoas com algum tipo de deficiência e, em especial, o povo de origem semita, principalmente os judeus. Então, esses deveriam ser eliminados naquele que ficou conhecido como projeto da solução final, aonde todos esses povos impuros e inferiores deveriam ser eliminados para abrir espaço então para os alemães puros, arianos nesse sentido. Então essa disseminação baseado nesses ideais étnicos, culturais, acabaram provocando o início, a partir da década de 30, de um movimento, aonde principalmente os judeus começaram a sofrer consequências e serem excluídos, do processo das relações sociais, começaram a sofrer boicotes. Enfim, a partir de 1933 começa a se materializar na sociedade alemã nazista leis antissemitas que começam a incentivar boicotes, instauração de inquéritos e a expulsão de profissionais de origem judaica, médicos, funcionários públicos, enfim, as pessoas passam a ser proibidas de exercer suas profissões ou de exercer o seu direito à cidadania durante este período na Alemanha nazista nesse sentido. Então, mas da onde vem o ódio contra os judeus? Então, um dos aspectos mais relevantes para a gente entender esse processo está justamente no estímulo que os nazistas tinham de repúdio aos judeus, em especial pelo fato de que alguns judeus, mesmo naquela situação em que a Alemanha se encontrava, de uma grave crise política, social, econômica principalmente, alguns judeus encontravam-se em situação um pouco mais favorável, apesar então desta crise geral da população alemã. Então essas pessoas de origem judaica acabaram se destacando em comunicações, na literatura, na medicina, como funcionários públicos e acabam então sofrendo represálias justamente porque esta prosperidade dessa população acaba sendo vista como a razão da miséria do povo alemão. Então o nazismo passa a alimentar este ódio, esse preconceito, incentivando perseguições contra os judeus devido a essas características étnicas, essas condições sociais. Então, a partir de 1933, começa a ser promulgada algumas leis de restrição ao direito à cidadania aos judeus, ao fim e a proibição da presença de judeus em escolas alemãs, o impedimento de exercer algumas profissões, a expulsão e a demissão de funcionários públicos de origem judaica nesse sentido. Em 1934, a presença de judeus na sociedade alemã já começava a ser sentida de forma bastante direta e de forma bastante clara. Os judeus começam a ter que ser identificados e o auge desse processo acontece em 1935, quando Hitler então estabelece e publica as leis de Nuremberg,
as leis que transformam-se a Alemanha num país antissemita, proibindo, inclusive, alemães se casarem com judeus nesse momento. Os judeus perdem direito ao voto, ao direito a ocupar cargos públicos, enfim, seu direito à cidadania está completamente negado a partir daí por uma legislação que passa a segregar essa população nas suas condições. O auge desse processo acaba ocorrendo na famosa Noite dos Cristais, em 1938, quando sinagogas, comércios, casas de judeus são atacadas pelos nazistas, apedrejadas e destruídas. Os alemães judeus também passam a ser impedidos ou passam a ser negado atendimento em hospitais, passa a ser recusados, serem recusados em instituições econômicas, enfim, passam a ter grande dificuldade de sobreviver na Alemanha neste momento. Então os judeus agora, a partir daí, passam a ser obrigados a criar critérios de identificação. Nesse momento passam a ser obrigados a usar a faixa com a estrela de Davi no braço para identificação e os comércios precisam ter uma plaquinha sendo identificados. E os nazistas vão incentivando a população alemã a boicotar esses comércios judaicos e comprar apenas em comércios alemães nesse momento. O auge desse processo vão ser os campos de concentração. Os primeiros campos de concentração nazistas vão ser instalados a partir de 1933, mas num primeiro momento esses campos eram em especial para opositores do partido e do regime nazista, e também para essas classes inferiores. Mas com o passar do tempo, a principal população enviada para os campos e, enfim, massacrada nesses campos vai ser a população judaica, durante o processo da efetivação do nazismo nesse momento. Então famílias inteiras, populações de origem judaica inteiras são destinados a esses campos. Estipula-se que, dentro dos números das estimativas, que cerca de 6 milhões de pessoas foram entre crianças, jovens, adultos, e pessoas idosas, acabaram perdendo suas vidas nos campos de concentração das formas mais cruéis possíveis e imagináveis com as práticas nazistas. Esse episódio vai ficar conhecido como o Holocausto. Então esses campos de concentração, vão ser o local de extermínio, da solução final dessas populações tidas como inferiores. Então essa pureza, essa purificação da raça defendida pelo nazismo está diretamente ligado ao conceito e à discussão sobre o espaço vital, uma ideia defendida pelas teorias nazistas do Hitler, aonde ele incentivava a ideia de que a Alemanha, o alemão puro, precisava de um espaço maior para o seu desenvolvimento e precisava ocupar justamente esses espaços ocupados por esses grupos tidos como inferiores dentro dessa concepção eugenista do nazismo. Então este é um dos episódios mais marcantes do período da primeira metade do século XX, esse período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente é um episódio triste da nossa história, mas como falei no início do vídeo, é importante que a gente lembre, que a gente compreenda como este regime se instaurou, quais foram suas prerrogativas, justamente para evitarmos que episódios como esse, tão tristes da história humana, voltem a ocorrer e a gente corra o risco de viver e ver isto novamente. Então fica aí a dica, o vídeo de hoje. Gostou do vídeo? Deixa a sua curtida.